como a Libertadores, por exemplo, pode lotar se acontecer essa ideia deles mudarem para Montevidéu. Tá Guayaquil não vai lotar. Então, quer dizer, também 58 mil lugares. Agora, em Montevidéu, com a torcida do Atlético, claro, né? A proximidade, a torcida do Flamengo, evidentemente, pode ter um grande público no Estádio Nacional, imagino, lá em Montevidéu. A dúvida que a gente estava falando aqui antes do programa começar, a torcida, a que vai sofrer muito com essa mudança, se tiver essa mudança, são as pessoas do Flamengo, a torcida do Flamengo, que já com a garantia da participação na final, comprou pacotes, pagou adiantado, enfim, fez acordo, alugou carro, alugou casa, não importa. Se tiver essa mudança, o ressarcimento lembre-se que não é nada fácil, né? É complicado, né? Mas veja que coisa, e já deviam ter decidido, dizem que decide hoje, possivelmente, até o Conmebol está dizendo, oficialmente já diz que não vai mudar nada, né? O Conmebol insiste que não vai mudar. Alguns colegas aí estão bancando que vai ter mudança. Eles estão conversando pelo menos. Né? Mas bancava também em 2019, né? E aí prejudicou todo mundo quando mudou em cima da hora, tem uma diferença que eu acho que é o seguinte, o que está acontecendo, pelo que eu andei lendo, o que acontece lá no Equador, em Guayaquil, não é tão diferente do que acontece aqui no Brasil, nas cidades, não. A gente vive um momento não, a gente vive aqui na violência há muito tempo. Mas é que dizem que é um momento de atentado à bomba, né, Mauro? É meio que guerra civil, né? Tiroteio do Rio de Janeiro semana passada, o pessoal se jogando na linha amarela no chão. Ué? Tá passando no seu carro, para o carro, se joga no chão para não levar um tiro. É verdade. Qual a diferença? Não, mas já tiveram situações no Rio, por exemplo, que o tráfico falou, a gente vai pra rua. E aí já aconteceu. Eu acho que é um pouco diferente. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu acho que o que acontece lá, pelo que eu li, é muito parecido com o nosso dia a dia aqui em algumas cidades. Mesma coisa. E sempre foi assim. Há quantos anos é assim? Há décadas que é assim. E não mudou até hoje. O que é briga política? O tráfico está indo para a rua, eu acho que desafiando o governo e jogando bomba, orientados a bomba, queimando ônibus. E o decreto do governo. No Chile havia uma convulsão social, diferente. Manifestações numerosas nas ruas, protestos da população e tudo mais. Então, realmente não tinha como ali. Ali já estava na cara. Agora, eles fizeram a final do Rio de Janeiro. Não teve público, teve lá um público, né, absurdamente até naquela ocasião, porque nem vacina havia. A vacina estava começando a ser aplicada e teve 7 mil pessoas no estádio. Mas eles já marcaram no Rio antes da pandemia e mantiveram. Ou seja, teria estádio lotado ali e tudo mais no Rio de Janeiro, fosse o time da Argentina, do Brasil, de onde fosse. O fato é que, assim, a final única na América do Sul, ela não é viável como na Europa, porque a gente não tem estrutura de trens, malha aeroviária, as distâncias. Guayaquil, então, é uma cidade que não tem voo direto aqui do Brasil nem da Argentina. Então, fosse o River Plate na final, o Boca Juniors na final, o outro time argentino, Estudiantes, que chegou até uma fase mais importante, e também seria mesmo Vélez, mesma coisa. E não tem cidades com estrutura, né, Mauro? Você tem aí Buenos Aires, Santiago, as cidades do Brasil. Montevidéu já foi difícil ano passado, aquele aeroporto pequeno, e também pequeno, são países com pouca estrutura. Muito avião para subir e descer ali, confusão danada, também já foi difícil. Enfim, a Europa é diferente, as distâncias... a possibilidade de você fazer a viagem de trem, até de carro, não é tão longe, dependendo do local. Outra poder aquisitivo, né, médio do cidadão também é mais elevado. Tem uma moeda única ali que circula por todo o continente, quase todo ele. Tem uma série de questões que aqui a gente não tem. Vocês são a favor da final única? Porque é aquilo, né? Eu acho que a final única tem os prós e os contras. Na América do Sul eu concordo com o Mauro. Porque não tem tanto país, não tem cidades que tenham estrutura para receber jogos como esse. E outra, pelo fato de não ser como a Europa, que não tem trem, que você não tem esse transporte, fica tudo muito caro. Tem torcedor que pagou agora um pacote para ver essa final aí, Flamengo e Atlético Paranaense, 15 mil reais, 16 mil reais, já tem pacote de 18 mil reais. Depende do que então, você agora, você mas rapidinho, Vanderlei, tem o prós também. Que é um evento que você fica 3 dias em festa. Eu gosto. É sensacional, mas eu acho que na América do Sul não cabe. Então, eu gosto, mas eu respeito quem não gosta, é óbvio. Eu gosto. Jogo único eu sempre gostei, né? Sempre gostei. Acho que é muito legal, depois de 90 minutos ou com prorrogação, você vai ter um eliminado e um classificado, um campeão e um vice-campeão. Eu acho que entre justiça e emoção no esporte eu fico sempre com a emoção. Então eu gosto. 2 jogos também eu acho legal. Tudo bem, nada contra. Então, mas já que está estabelecido um jogo único, eu acho que se não tiver
se os organizadores entenderem que não tem nenhuma outra, tem 2 ou 3 ou 4 cidades só com condições de realizar, com a participação de qualquer país que não envolva o anfitrião, tudo bem. Ou então definem. Reunião de novo na Conmebol, defina. Atenção, vocês chegaram à conclusão que tem lugar que não dá para fazer? Na possibilidade de ser 2 times. Se tiver um time do país, tudo bem, vamos fazer lá onde está pré-estabelecido. Agora, se não tiver, que é o caso, se não tiver, são 2 times brasileiros e tá 8 mil quilômetros de distância, 6 mil quilômetros de distância. Quando for, uma regrinha. Quando for assim, podemos fazer, porque é complicado. Quer dizer, já pensou se eles tivessem acertado isso e não fossem 2 times brasileiros? Né? Ou 2 times argentinos, a distância seria ainda maior. Mas você não acha que fica muito caro, Vanderlei, para a condição financeira da América do Sul? Mas a gente está falando em pacote de 18 mil reais, 20 mil reais, é uma loucura. Então, daqui a pouco nenhum torcedor mais pode ir para a final do seu time. Então muda. Então cria uma regra. Quem é que classificou primeiro? Foi o Flamengo ou o Atlético Paranaense? Sabe, se fosse um argentino e um brasileiro... O próprio torcedor do São Paulo, que está indo hoje para a final da Sul-Americana. Então tá bom, então nós vamos fazer na Argentina. E divide o estádio. Não sei, é duro isso, é caro, é tudo caro. Tem alguns que viajam com grandes ofertas e tal. Outros têm que pagar. Uma viagem para Salvador é caro, é muito caro. O turismo interno aqui, se fosse em Manaus o jogo, o cara ia gastar uma grana para chegar até Manaus. Eu acho que a Conmebol se preocupa muito com o bolso dela e não com o bolso do torcedor. Porque pra Conmebol é uma maravilha. Ela enche o bolso mais do que já enche. Agora, na América do Sul não dá. Tem que ser um jogo em casa, um jogo fora de casa. Tem que continuar. É outra situação com relação a... Para irritar bastante, eu achei ótimo aquela decisão em Madrid. Pronto, podem bater. Mas eu bato mesmo. Problema. Você tem uma final de Libertadores na Europa. Isso. Porra, e você acha legal? Exposição. Qual torcedor do Boca que vai? Qual torcedor do River que vai? Aí você tá de sacanagem. Aí não é possível. Então o torcedor do River ou do Boca tem que ser milionário para ir para a Europa. Nesse momento de polarização, eu só estou colocando a minha opinião. Queria lembrar que achei muito legal jogar lá no Santiago Bernabéu, 2 times sul-americanos, bacana, exposição, grande estádio, uma grande capital. Eu achei ridículo, ainda mais ridículo, a violência que fez com que essa final fosse para a Europa. E não é culpa de Madrid. Ainda mais por isso. Não é culpa de Madrid, né? Não tinha nenhum espanhol envolvido naquilo que aconteceu. Então, achei muito legal. Você falou aí que... Além de ganhar dinheiro. Você falou aí que pode ir para Montevidéu, né? Assim, né? Pelo menos falam que estão né? discutindo. Bom, mas se ir para Montevidéu, por quê? São 2 clubes brasileiros. Por que não tentar fazer aqui em São Paulo? Então, mas muda. Então, desde que as pessoas concordem, não. Mas é isso, aí vai ser sempre isso, os 2 clubes... Na América do Sul vai ser sempre isso. Sempre vai ter merda em algum lugar. Vai mudar, sempre vai ter. Mas em torno da mesa na Conmebol, são 10 caras... outro Rio. São 10 caras, cada um de um país. E o Brasil e a Argentina, cada um tem um voto. Então, é política, né? Então vamos estabelecer, olha, os outros países não têm condições de realizar um grande evento. Todo mundo concorda? Então sobrarão. Trazer esse jogo para Itaquera ou para o Morumbi. Brasil e Argentina. Nem para o estádio do Palmeiras, para não dizer que... Quando precisar de um grande evento, Brasil e Argentina. Se os caras concordarem, para a Conmebol é bom, porque ela ganha dinheiro fazendo na Argentina ou no Brasil. Ela ganha mais do que ela está fazendo. Mas então por que não continua a mesma coisa? Jogo de ida e volta. Porque você vai ser sempre no Brasil e na Argentina, não faz final única na América do Sul. Atenção, eu concordo com o relator. Só que na reunião que acordaram isso, participam todos os sócios. É isso que eu estou dizendo. Então é duro. Não, participam os clubes, não os torcedores. Porque pro torcedor isso é horroroso. As federações... Tem torcedor que nunca mais vai poder ver uma final de Libertadores do seu time do coração. Tem. Porque o torcedor que é duro, o torcedor que não tem dinheiro para viajar, esse cara não tem mais o direito, então, de ver final do time dele. O que é o que já acontece na Europa, tá? Isso também não é muito diferente. Asmar, quem tem vínculo com a Conmebol é a federação local. Então, os clubes... Tudo bem, os brasileiros têm que brigar com a CBF. Vocês não podem aceitar, que é aquilo que a gente sabe. Mas na hora da decisão, a Conmebol conversa com os 10 integrantes do bloco.
E não vai conseguir unanimidade. Eles só pensam em grana, eles se acertam. Eles falam uma coisa aqui e lá no bastidor eles agem de uma forma diferente. É política pura. É política pura e grana pura. Eles não deram 30 dias para o Equador se preparar? Por que eles marcaram esse negócio tão distante? Para o cara preparar hotel e preparar pacote das empresas de turismo. Tem um monte de coisa envolvida aí. Só que eles não contavam com essa eclosão que está tendo lá. E o governo decretou essa emergência nacional até dia 14 de outubro. Segunda vez, vamos deixar claro, 2019 foi a mesma coisa. O continente é mesmo efervescente, a gente sabe disso. Então, quando você vai fazer... Outra coisa que eles esquecem é nessa cidade de Córdoba, vamos jogar em Córdoba, tem mais eventos marcados? Uma pergunta óbvia. Certo? Não está falando de Nova York, está falando de Córdoba. Tem na Oktoberfest lá. Então, tem mais eventos marcados. E essas festas aí são todas marcadas com muita antecedência. Congresso de medicina. Lá está tendo também. Então, os caras marcam com 2 anos de antecedência. Não é isso? Está tendo congresso de medicina em Córdoba e Oktoberfest. Para jogador, Vamp, o que tu acha melhor? Final única ou 2 jogos? Um em casa e outro fora? Normalmente o jogador, ele respeita... O bonde que tocar tem que ir. O jogador não se envolve muito nisso, não. Quando já vem tudo já. Mas você acha que isso cabe na América do Sul, você e o Bruno? Nós capitão, já que é um jogo só, todo mundo vai lá e concordam. Lima, eu escolhi a cidade, Lima, Montevidéu, as capitais. As capitais. Mas Santiago em 2019 deu ruim. Não, isso eu tô falando, não. As capitais. As capitais. Mas é o que o Mauro fala. O Rio também. O Rio também, volta e meia tem manifestação, volta e meia Maracá, um dia também a Venezuela faz parte do bloco. Quero também uma final lá, vai pra Maracá. Aí a Bolívia fala o quê? Porque faz todo mundo. La Paz não, faz em Santa Cruz de la Serra. Todo mundo vai querer um dia também, né? Então você gosta da final única? Você acha que pode ser? Pode ser. Eu gosto, somos latinos. Latinos são diferentes. É cachorro entrando em campo na final. Você viu? Não vamos esquecer que na final é cachorro entrando, viu, Marco? Cachorro entra pra... Não vamos esquecer que na final em Paris. Aí eu digo, que coisa mais linda. Parecia América do Sul, os caras pulando o portão, outro correndo para lá. Final da Inglaterra agora. Agora no Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool. Não, e teve Itália e Inglaterra também. No jogo da Euro, que teve violência pra caramba, não foi? Na Liga dos Campeões que teve negócio pra entrar, ingresso falso. Itália e Inglaterra teve também. Parecia aqui a América do Sul, os latinos são diferentes. O latino late. Sobre assim, o dia do jogo, ele é legal, assim, afinal um jogo só, hoje decide tudo, isso é legal, assim. O Bruno, a Sul-Americana do ano passado, a melhor coisa que teve, 2 times brasileiros, não foi? Foi Bragantino. A melhor coisa que teve foi o show. O show que foi com a banda de forró daqui do Brasil, que não tinha ninguém no estádio. Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. O jogo, assim, o dia do jogo é legal, assim, um jogo só. Hoje, afinal, quem ganhar hoje é campeão. Eu acho que a expectativa criada para um jogo só, ela é legal. Mas realmente é um continente difícil, assim, é complicado. Aqui tem essa questão de transporte, tem a questão econômica. Para chegar em algumas cidades não é fácil, você demora muito, são várias horas e é caro. Olha o tamanho do continente. Sim, é grande, é enorme. E tem a questão também dos problemas sociais do continente, né? Como aconteceu em Santiago, no Equador, aqui acontece, é um continente violento, é um continente que, se você analisar, quem gosta de política internacional, vai analisa os países da América do Sul como são instáveis. Isso. Toda hora, e cai um aqui, troca. O Peru, acho que ele teve 5 ou 6 presidentes em 10 anos, uma coisa assim. O Peru troca de presidente toda hora. E o atual presidente já teve um processo de impeachment que foi barrado, mas daqui a pouco pode ter outro. Assim, é um continente muito instável em vários sentidos. Então, tem transporte, tem economia, tem a parte social, a instabilidade política praticamente em todos os países. Então é difícil. Eu gosto do dia, acho que amanhã, uma final sul-americana e depois dia 29 da Libertadores. O dia é legal. Um jogo, vamos decidir hoje. Agora que o Manchester United não pode jogar, o Manchester United não pode ir para uma cidade, jogou em outra agora pela Liga Europa. Não sei, não lembro. Na Liga Europa agora? Agora. Que o médico Fernando Fernandes, que é um dos diretores do São Paulo, está dizendo aqui que a cidade está com grande movimentação, lá em Córdoba, está
com todos os eventos da Oktoberfest estão lotados. Então, só para dar mais essa informação, a gente já tinha dito sobre isso, mas agora a informação chega lá de Córdoba dizendo que todos os eventos que envolvem essa festa da cerveja estão lotados. Bom, falando no ambiente lá em Córdoba, né, que o Vanderlei trouxe aí a informação, Oktoberfest, o Giovanni Chacon, agora sim, ele já está a postos lá para falar com a gente, repórter da Jovem Pan, está fazendo a cobertura do São Paulo aí, nessa viagem rumo ao título da Sul-Americana. É esse o desejo do torcedor são paulino. Boa tarde, Giovanni Chacon. O que falar do clima em Córdoba? Porque a gente está criticando aqui, né, Chacon? Porque são 8 mil ingressos vendidos. Para uma final é muito pouco. Inclusive, se falando de São Paulo, a terceira maior torcida do Brasil, eu acharia muito mais positivo serem 2 jogos, principalmente na Sul-Americana. E você, Chacon, pelo que você está vendo aí na cidade, o que trazer do ambiente de Córdoba e da torcida do São Paulo aí na Argentina, aqui pra gente na Jovem Pan, Chacon? Oi, Asmar, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Bate Pronto. Olha, a cidade está vivendo um clima de um dia normal, porque tem muito local, né, muito morador aqui de Córdoba que não tem ideia do que está acontecendo, nem sabe que vai ter uma final de Copa Sul-Americana. E agora, com a galera do São Paulo, os torcedores do São Paulo chegando até Córdoba, aí vai começando a entender um pouco mais o que está acontecendo por aqui. Mas é fato, não é um clima de final, não é um clima de decisão. Para realmente, ouvindo aqui o debate de vocês, talvez o melhor fosse mesmo com 2 finais. Uma lá no Equador e outra no estádio do Morumbi. Certamente teria um público muito maior. 8 mil ingressos vendidos até anteontem, foi a informação que a gente captou ontem à noite. Tem uma fanfest, não muito longe daqui, tem um lugar chamado Faro do Bicentenário, que é como se fosse o obelisco aqui de Córdoba. E lá tá rolando uma fanfest e muita gente vai para lá curtir, locais vão para curtir, porque tem show. Não porque é da final da Copa Sul-Americana. E por lá estavam sendo distribuídos ingressos para quem acertasse uma atividade, uma ativação que estava rolando por lá, de marcar 3 gols ali, colocar a bola no ângulo e por aí vai. Então, para você ter ideia, Asmar, tá um clima de dia normal, ainda tem seminário que estava acontecendo aqui na cidade durante essa semana, tem a Oktoberfest aqui local, na verdade a 1h40 de carro aqui do centro de Córdoba. Estou falando aqui exatamente do centro de Córdoba, daqui a pouquinho a gente vai para o estádio Mário Alberto Kempis, o palco da decisão, porque tem um reconhecimento do gramado da equipe do São Paulo, mas realmente o clima não tá aquele de decisão. E o pessoal, a gente conversou agora, estou aqui com o Gabriel Sá, também das redes sociais da Jovem Pan, está aqui fazendo o trabalho nas redes sociais da PAN, e ele fez a captação. A gente encontrou uma local que é torcedora do São Paulo. É verdade, ela provou que é torcedora do São Paulo. Daqui a pouquinho nas redes sociais vai estar para o pessoal conferir. Já saiu, já está nas redes sociais da Jovem Pan para a galera conferir essa história bem bacana que a gente encontrou nas ruas de Córdoba. Mas é um fato, não está aquele clima de final. Isso porque ainda tem muita gente chegando. Agora, os são paulinos que estão por aqui fazem a festa, interagem, os locais interagem com a torcida, né? Acabam sendo bem receptivos. É um clima amistoso, um local agradável, cidade muito gostosa, é uma cidade que até majoritariamente é universitária, né? Então, um público muito jovem. Então, a galera fazendo a festa, aqueles que já estão interagindo com a torcida chegando para essa final que acontece neste sábado. Thiago Asmar. Olha aí, ó. Vida normal em Córdoba. Ou seja, chega de final de Sul-Americana única, né? Se bem, eles são tão orgulhosos, esses dirigentes lá da Conmebol, que nada vai mudar. Vai continuar sendo fracasso de público, as cidades nem se movimentando pelo evento e nada vai mudar. Enquanto que se fosse na casa do São Paulo e na casa do Independente Del Valle, garanto que ia ter estádio lotado. Pelo menos no São Paulo, eu garanto que ia ter estádio lotado, Vanderlei. Também no Equador, se fosse no Equador, claro, é evento internacional, poderia. Eu sou a favor de jogo único, mas não sou radical. 2 jogos, tudo bem, acho legal. Mas o jogo único é muito emocionante. Se encontrarem um ponto aí, alguém pode ter uma ideia genial que um jogo só pode levar uma casa cheia. E né? tem que rezar e orar muito, porque agradecer muito ao São Paulo. Se o São Paulo não passa, era Atlético Goianiense e Del Valle. É que não tem ninguém mesmo. Sim. Não tem ninguém mesmo.
Não, se passa Atlético Goianiense Independente Del Valle, ia não ser... Tem 1.000 pessoas lá. Não, talvez. 2.000. 2.000 pessoas ali, olha... talvez teriam. Agora, vocês acham que a Conmebol tem que voltar atrás, vendo essas duas finais de Sul-Americana? Talvez Libertadores ainda valha o debate. Agora, o final de Sul-Americana ser única vai ser outra vergonha. E dessa vez a gente tem um gigante do futebol sul-americano. Só não foi uma vergonha em 2019 porque a torcida do Colón provocou nunca tinha sido campeão o time. Depois de ganhar a Copa da Liga Argentina no ano seguinte. Ela deslocou foram cerca de 50 mil pessoas até o Paraguai. Os caras saíram de Santa Fé até Assunção. Cerca de 50 mil pessoas. Só argentino faz esse movimento aqui no Brasil. Ninguém faz, nenhuma torcida brasileira faz. Nenhuma. 50 mil? Lotaram o estádio. 45 mil pessoas no estádio, ninguém quase no Del Valle, e teve gente que ficou de fora ainda. Vamos falar das maiores e mais fanáticas. É só lembrar o que eles fizeram na Copa do Mundo. Flamengo e Corinthians. A quantidade de pessoas que vieram da Argentina de carro para ver a seleção da Argentina. Eu estava no Maracanã do Argentina e Bósnia, eu fiz esse jogo. Lotado de argentino. E eles vêm de carro, foram para Minas, foram para Porto Alegre, foram para tudo quanto é lugar. Eu acho que ninguém faz um movimento como eles fazem aqui na América do Sul, de deslocamento e por isso aquela não foi um vexame. Porque era um time que nunca foi campeão, a torcida maluca, foi todo mundo para lá. Saiu todo mundo de Santa Fé para ver o jogo. Senão poderia ser também um fiasco em Assunção, porque estava lá o Del Valle, que não tem torcida. E no ano passado, o Palmeiras não vendeu os seus ingressos todos. Tinha lugar sobrando na torcida do Palmeiras. A do Flamengo lotou a dele e mais um pouco. Eu acho que se fosse Flamengo e Corinthians, por exemplo, lotaria o estádio de Montevidéu totalmente. A torcida do Palmeiras não comprou todos os ingressos. Você estava lá, você viu. Tinha muito lugar na torcida do Palmeiras. A do Flamengo até invadiu aquela parte mista e foi adiante. É uma torcida muito grande e tudo mais. Mas é muito difícil na América do Sul. Tirando times grandes da Argentina, ou um time maluco, uma torcida maluca como essa de Santa Fé, que nunca foi campeão, então todo mundo quis ir, né? É muito difícil. Ou uma torcida brasileira muito numerosa. Agora, no caso da Sul-Americana, São Paulo tem uma torcida gigantesca, mas não tem o apelo de uma Libertadores. A questão é que, sim, é caro. Eles escolhem os lugares. Por exemplo, por que sai de Brasília? Primeiro, por que sai de Brasília? Poderia adiar uma semana, né? Já que o jogo de Brasília tem eleição, então poderia ser na semana. Por que não foi para outra cidade brasileira, numa outra data, ou para Buenos Aires, ou para Montevidéu? Não, eles vão para Córdoba. Nada contra Córdoba, mas já é mais difícil de chegar. Tudo, né? É mais porque Guayaquil? Então por que não, sei lá, uma outra cidade? Por que não Bogotá? Mas o que eu pergunto, Mauro, que é maior, tem mais estrutura, tem voo direto partindo daqui do Brasil ou da Argentina, se fosse um time argentino na final. Por que Guayaquil? Mas a final não pode ser sábado em Brasília? É isso que eu não entendo, a eleição é domingo. Não, aí não podia por conta de questões de segurança. Policiamento e tudo mais. Então, a mobilização. O que acontece? Essas mudanças do local, quem está decidindo não é a Conmebol. A mudança lá do Chile aconteceu em 2019 porque as autoridades chilenas falaram, não temos condições. É isso aí. Porque o que acontece? Existem vários contratos assinados. A Conmebol vai ficar pagando multa por romper contrato. Não quero mais fazer aqui, vou embora. Não vai fazer isso. Ela tem compromissos. Agora, numa situação em que o governo diz, não tem condição, os contratos perdem o valor. Porque, olha, eu quero fazer, mas o governo fala que não pode. É outra história. Então ela foi para Lima. E agora só vai tirar de Guayaquil, como está se especulando, se o governo do Equador falou, aqui não temos condições, Conmebol, sinto muito, mas não vai dar. Porque ela assumiu vários compromissos. Tem vários documentos assinados, acordos comerciais, acordos com os equatorianos. Aí você faz o quê? De repente, não vou fazer e acabou? E essa posição do governo isenta ela de tomar chumbo na justiça com relação a multas contratuais. É um álibi. É um álibi. Ela só vai mudar nessa situação. Agora, eu ainda não consegui entender o que os motiva a querer fazer essas finais nessas cidades, nada contra Guayaquil, Córdoba, mas por que lá? Por que não numa cidade de mais fácil acesso, uma mudança no meio da temporada? É óbvio que tem ajustes aí com as entidades locais, tá? Isso é claro, isso tá tudo certo. Agora, tem que encontrar um ponto, né? Não, mas a gente quer jogo único. Então, se quer levar nessa linha, poderia adotar, apenas colocando na mesa, se eu estivesse lá, eu seria vaiado, mas só colocando sobre a mesa. Vamos dar um valor técnico, então. Tá certo? Quem fez a melhor campanha, essas coisas aqui, número de gols, o que você quiser. Quem fez a melhor campanha vai poder, é jogo único que nós queremos, porque dá mais audiência, ainda se for para pênalti será espetacular, você vai ter transmissão que vai ter triplicar na hora da penalidade. Tudo isso a gente sabe, tá bom? Que é emoção, tudo bem. Então, quem apresentar a melhor campanha, tá, ele vai poder fazer jogo único na sua casa. Pronto.
tem um critério, precisa arranjar um critério. Então, é certeza de lotação, obviamente, né? Vai bloquear uma parte lá para o time adversário e a vida segue. Então, em cima disso que está falando, porque se fosse mesmo o Atlético Goianiense tivesse a melhor campanha, tá certo? Você faz a final em Goiânia, lota, não lota? Lota. Mas não tem torcida. Não, para esse evento, o torcedor lá de Goiás vai lá assistir. Né? Então, se puder levar para o lado técnico, se quiser que continue o jogo único, eu acho ótimo. É uma alternativa. Alguém deve ter uma ideia muito mais genial, mas eu acho que é legal o evento. Agora tem que encontrar o ponto. Eles têm 2 equipes brasileiras que vão jogar em lugar distante. Do caso da Libertadores, por exemplo. Eu acho que a final da Libertadores vai ter no máximo 50% do estádio. Dos 57 mil lugares lá em a não ser que eles façam a promoção do chute aí pro cara ganhar ingresso. Lá em Guayaquil. Né? Chuta a bola, ganha ingresso, errou, ganha adulto, ganha meio, sei lá. Se não for assim... eu acho que eu aposto contigo. 57 mil lugares... não vai. Por quê? O Atlético Paranaense já levou pouca gente a Montevidéu, que é perto de Curitiba. Mas você acha que o Flamengo não leva 30? Mas é insegurança. Olha as últimas notícias. Mas eu acho que o torcedor... Se você calcular... Esse pepino que está acontecendo lá não eclodiu agora. Já fazem 15, 20 dias. Eles já estão no chamado estádio de exceção desde agosto. Já estava em estádio de exceção e foi prorrogado agora em setembro. Ou seja, a coisa está... Só que a Conmebol ela não vai romper por conta disso. Porque os caras falam, estamos em estado de exceção. Mas o governo não fala, eu não posso fazer o evento. Para o governo equatoriano, até agora, o evento pode acontecer. Então, se a Conmebol rompe, ela tem problemas na justiça, porque os contratos estão assinados. Ela não vai romper. Agora, eu não acredito... Vamos supor que o Flamengo levasse, sei lá, 20 e poucas mil pessoas, vai ser difícil. Porque ele é mais difícil chegar do que Lima, por exemplo. E Lima eram 20, segundo os registros lá de entrada lá de brasileiros no Peru, eram 25 mil, mais ou menos, brasileiros que foram para Lima. E foi muita gente já, porque foi em cima da hora. A mudança foi a última hora, o pessoal cancelando o voo. Teve gente que pegou o avião que já estava comprado para o Chile, foi para o Chile e aí comprou uma outra perna para Lima. Não é todo mundo que tem essa grana. Ou conseguiu negociar com a companhia aérea. Teve gente que foi para outro continente e voltou. Eu voltei pelo México de lá. Eu fui no voo direto e na volta eu voltei pelo México. Eu tive que subir até o México, fiquei 7 horas no aeroporto, voltei. A ida para lá, pelo Panamá, tá dando 8 horas de espera no Panamá. O cara pega o avião aqui, no Brasil, vai para a cidade do Panamá, 8 horas, aí vai para Guayaquil. A minha volta eu acho que eu vou levar 15 horas viajando. Então, é uma loucura. Então, mas é complicado. É uma loucura. Então, você não vai lotar o estádio em Guayaquil. Não vai lotar amanhã, obviamente, e não vai lotar em Guayaquil.